Aqui é o Fernando, versão editor, falando com vocês rapidinho para dar um recado antes do vídeo começar. E é um recado bem simples. A iluminação desse vídeo tá uma bagunça. Sério, eu tive que gravar em condições atípicas, então por conta disso, quando eu comecei a gravar, a tarde já tava caindo, já tava dando a noite. E aí, nossa, tiveram trechos muito claros, tiveram trechos muito escuros, isso vai se intercalar durante o vídeo. Faz parte, fiquem tranquilos, é assim mesmo. Se divirtam com o vídeo com a iluminação zoada, a gente se vê do outro lado. Bye, bye. Bom dia, senhoras e senhores! Tudo bem com cada um de vocês? Se você não me conhece, eu sou o Fernando Portela, aluno do segundo B. Sim, segundo B. O que significa que existe 50% de chance de eu não ser da sua sala, ser um intruso. Oi, segundo A. Eu e o Digo, o garanhão que escreveu o roteiro desse vídeo, somos de salas diferentes. E como a gente meteu o louco e nem perguntou se isso podia... Desculpa, Lorena, a gente esqueceu. Você vai ter que me ouvir falar por uns bons minutos. Boa sorte, você vai precisar. Bom, o motivo de eu estar aqui você já sabe, é pra falar de Dom Casmurro, obra escrita pelo grandiosíssimo gênio nacional Machado de Assis. Escrito no fim do século XIX, especificamente em 1899, o romance evidencia de forma perfeita o olhar crítico que Machado apresentava sobre várias facetas da sociedade brasileira e sobre a dúvida humana, tema que vai voltar a nos assombrar em grande parte desse vídeo. Mas antes, Fernando, me fala, o que raio significa Dom Casmurro? Que bosta! Mas antes, Fernando, me fala, que raio significa Dom Casmurro? Tá, dando uma olhada bem breve no dicionário, e tô de olho naquele dicionário físico que você não puxar 5 anos na mochila, vai, pega ele lá. Você vai ver que a palavra casmurro tem 2 significados proeminentes. Primeiro, de teimoso, obstinado, e segundo, de ensimesmado, recluso, aquele que é mais fechado em si próprio. E sim, isso não é um dicionário, isso é a versão que eu tenho do Memórias Póstumas, não tá focando, droga, mas é a edição que eu tenho do Memórias Póstumas, eu não tenho dicionário físico em casa, pesquisa no Google. E se você, meu caro espectador, levar esses 2 significados em conta, você vai notar que o questionamento final que o livro nos deixa é um pouquinho mais interessante. Considerando que... Não, espera, né, mano? Você vai simplesmente contar o final sem nem dar uma apresentação da história do livro? Eu não sabia que você curtia distribuir spoiler, assim. É, mas o livro já foi lançado há mais de 100 anos. Todo mundo sabe o que acontece, pelo amor de Deus, né? Tô nem aí, Portela. Tem gente que nem leu ainda. Tá. Você venceu. Eu conto um resumo. Beleza? Adiante. Ótimo. Vamos lá, então. Bento Santiago, mais conhecido como Bentinho, é o nosso protagonista narrador do romance. E no momento em que começa a contar a sua história, já tem seus bons 60 aninhos de idade. A maior parte do livro começa mostrando a adolescência de Bentinho. Primeiro, ele conta sobre de onde ele ouviu uma conversa entre a mãe dele, Dona Glória, e o agregado da família, José Dias. A mãe de Bentinho perdeu a primeira criança que teve, então prometeu a Deus que se a segunda nascesse saudável, ela iria para um seminário se tornar padre. No caso, tinha que ser moleque para se tornar padre, né? Pouco tempo depois, a segunda criança realmente nasceu, e foi lhe dado o nome de Bento Santiago. Voilá. O problema é que José Dias tem suspeita séria sobre a situação toda. Ele acha que o menino tá de namorico com a vizinha e que isso vai estragar todo o plano do menino virar padre. O rolê é que o agregado tá certíssimo na suposição dele. O nome do amor da vida de Bentinho? Capitolina, uma jovem de 14 anos com olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Você com certeza já ouviu essa descrição 1 milhão de vezes. Eu sei, eu também. Mais conhecida como Capitu. O nome soa familiar? Como os dois teriam que se afastar se Bento fosse pro seminário, eles se recusam a deixar isso acontecer completamente. Depois de muitos planos falhos que ele e a Capitu bolam pra ficarem juntos, eles eventualmente desistem e Bentinho vai pro seminário e obedece a mãe. Ainda assim, os 2 pombinhos prometem um pro outro que Bento não vai virar padre mesmo assim e que eles vão se casar quando o garoto voltar. Ai, que bonitinho! Lá no seminário, Bento conhece Ezequiel de Souza Escobar e os 2 jovens se tornam melhores amigos. Junto, eles arranjam um jeito de convencer a mãe do Bento a tirar ele de lá, envolvendo um contorno acerca do conteúdo literal da promessa da mãe. Com isso, Bento vaza, se forma em direito e se casa com Capitu, enquanto o melhor amigo se casa com a melhor amiga dessa, uma mulher chamada Sancha. Os frutíferos anos se passam e a felicidade do protagonista atinge seu ápice quando nasce Ezequiel, seu filho nomeado em homenagem a Escobar. Só que uma fatalidade ocorre. Depois de anos, Escobar morre afogado. Durante o velório, Bentinho, que já não é maisinho, né? Nota possíveis marcas de um adultério na sua esposa. E é aqui que a coisa fica boa. Bento começa a encontrar evidência da traição de Capitu em tudo quanto é canto e fica
um amigo falecido. Isso fecha o assunto pra ele. Capitu o traiu. Assim, ele vai falar com a esposa e eles têm umas tretas feias, apesar de Capitu nunca assumir a traição. Assim, Bento decide se divorciar de Capitu e manda ela e o filho pra Europa. Eventualmente, Capitu falece no exterior e a relação entre Santiago pai e Santiago filho se desgasta e nunca mais se torna a mesma. Logo, o próprio filho vai padecer de febre tifoide em uma expedição arqueológica e Bento vai se ver sozinho dali até a velhice. Ele, então, vive um longo estado de reclusão e tristeza. Com o intuito de atar as duas pontas da vida, ele vai para o Engenho Novo, no Rio de Janeiro, e constrói uma casa que imita perfeitamente aquela que ele viveu na infância. Além disso, ele começa a escrever esse livro que eu tenho em mãos, contando o passado de toda a vida dele, a mesma coisa que a gente acabou de fazer. E agora que vocês têm uma noção melhor sobre o enredo do livro, eu posso dar umas considerações mais interessantes. Em suma, por que você deve ler Dom Casmurro? Quero ver você convencer os outros, especialmente agora que você spoilou o livro inteiro. Meu Deus, velho, cala a boca. Pra começo de conversa, a obra é cheia das boas e velhas características machadianas. Nossa, gente, será que porque a obra é do Machado de Assis? Pelo amor de Deus, quem colocou esse cara no estúdio? Enfim, você consegue ver o brilhantismo característico do autor a cada linha, como na digressão que ocorre constantemente durante a narrativa e que consegue discutir de maneira breve outros tópicos, na metalinguagem e no diálogo com o leitor que é praticamente onipresente, sempre permeia a obra com um toque humorístico único e numa ironia sutil, mas muito marcante, que chega a beirar, muitas vezes atingir um pessimismo filosófico, uma espécie de visão niilista sobre a existência. Sabe, eu chegaria até a dizer que as obras do Machado de Assis, incluindo Dom Casmurro, têm um certo aspecto experimental nelas. Só para dar um exemplo de outra obra dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, no mesmo livro você encontra um capítulo inútil, como ele mesmo diz, e seja lá o que for isso, espectador. Se a câmera focar, eu agradeceria. Isso é um bando de linha com pontos de exclamação e interrogação representando o velho diálogo entre Adão e Eva. Seja lá o que isso significa, eu também não sei. Esse experimentalismo nos capítulos se traduz na grande parte das obras realistas dele de maneira brilhante. Além disso, o livro é rico em metáforas, analogias e outras figuras de linguagem que são executadas de maneira maestral. Fato que pode enriquecer a sua vida como leitor, ou, caso você goste de se aventurar nisso, como escritor. Sendo considerado como uma das melhores obras da literatura brasileira, título que não se ganha com pouco, Dom Casmurro também faz parte da lista dos romances requisitados na maioria dos grandes vestibulares. O que quer dizer que você vai ter que ler de um jeito ou de outro. E eu te garanto, com esse tour de force da genialidade machadiana, vai valer muito a pena. Meu Deus, meu francês é muito bom. Tour de force. Eu sou muito ruim nisso. Sabe, só tem um probleminha com a leitura dessa grande obra. E é aqui chegamos na parte chata. As dificuldades que sentimos lendo. Pra ser sincero, elas nem são muitas, e apesar de parecerem inconquistáveis, com um pouquinho de prática e paciência elas se resolvem. A primeira e mais óbvia é, claro, vocabulário. Palavras longas, palavras difíceis, palavras estranhas. Sabe, até aí não tem nem muito segredo. Dicionário ou Google. Só tem uma coisa um pouquinho mais curiosa. Por se tratar de um livro bem antigo, algumas palavras que a gente usa no cotidiano o tempo todo, às vezes possuem sentidos diferentes dos quais estamos acostumados. A nossa dica aqui é simples. Se você vê um trecho bem estranho, onde você não está entendendo praticamente nada, mas que também não tem nenhuma palavra nova, é provável que alguma das palavras mais comunzinhas estejam sendo usadas em um sentido não muito usual. Um exemplo que eu vi muito especificamente é com a palavra namorado. Às vezes Machado não tá falando dos pombinhos ou das beijocas, mas sim daquele que exprime amores ou daquele que é propício a amores. Pesquisa a suposta palavra na internet e é bem provável que você vai sacar a passagem na hora, te juro. A outra dificuldade é o possível parentesco de Machado de Assis aos Tridactyls do Star Wars. Isso realmente tá no roteiro, porque algumas das sentenças escritas ao decorrer da obra são feitas de forma bem diferente, trocando ordem com hipérbatos, fazendo estruturas bem bizarras. Sabe, fica confuso bem rápido. A boa solução que encontramos para isso é ler não só a oração em questão, mas as orações anteriores de novo e as seguintes, para ter uma ideia melhor do contexto específico. Além disso, ajuda demais ver se você não confundiu nenhuma daquelas palavras essenciais da sintaxe, geralmente conjunções, preposições ou advérbios, para ter certeza que você, por exemplo, não confundiu o mas de um conquanto com o porquê de um porquanto. Como já diria o mestre Yoda, um pouco de conhecimento iluminar nosso caminho pode. A língua portuguesa ama esse tipo de coisa. Bem, galerinha,
é isso por hoje, né? Peraí. Você não vai continuar o raciocínio que você iniciou antes? Sobre o significado da palavra casmurro e tal? Nossa, é verdade, eu tinha quase esquecido disso. Também, né, já que alguém me interrompeu, retomando o que eu tava falando na hora... Calma, deixa eu ver o roteiro. Aqui, achei. Então, considerando que o nosso protagonista e narrador é o próprio Dom Casmurro, cujo significado eu citei lá no começo do vídeo de teimoso ou de recluso, podemos notar que o nome não é à toa. É explicado bem no começo do livro que ele recebeu esse apelido depois de se mudar para o Engenho Novo, por ser extremamente recluso e fechado consigo mesmo. Nossa, voa lá, certo? História explicada. Então, não exatamente. Conforme avançamos na história, notamos que a teimosia, o outro significado da palavra, é um forte traço da personalidade de Bento. Sabe, em nenhum momento é confirmada a traição de Capitu por evidências claras, fatos sólidos. E sabendo que a história nos é contada através do lado de Bento, ele tem a capacidade de apresentar argumentos e ideias a favor do lado dele, sem nunca mostrar o lado contrário, defesa. E aí... a gente realmente pode confiar que a Capitu foi uma adúltera? É um fato tão óbvio assim? Essa dúvida, que talvez o Bento tenha cometido um erro gravíssimo, mexe um pouquinho com você? Dúvidas. O livro que antes era só a história de vida de um homem, agora toma uma conotação diferente sobre o que é verdadeiro e o que não é. A dúvida, em todos os sentidos possíveis da palavra, é na verdade o tema principal do livro. A dúvida do leitor sobre a confiabilidade do Bentinho, a dúvida sobre o destino seminário dele por grande parte do livro, a própria dúvida sobre o adultério. Ele realmente aconteceu ou foi simples produto de uma mente teimosa, obstinada, excessivamente confiante com algo que não necessariamente é verdadeiro? Foi simples produto de um Dom Casmurro? Sabe, a gente nunca vai saber. Essa dúvida vai permanecer no ar pelo resto da eternidade. Às vezes a natureza da verdade não é tão simples assim. É por isso que esse livro, depois de mais de um século, ainda suscita tantas discussões. Análises sobre o comportamento de Capitu e do Bento, veredito atrás de veredito sobre qual é a verdade desse caso tão interessante. Tá aí o verdadeiro brilhantismo de Dom Casmurro, a permanente dúvida. E você, espectador, já deve ter entrado em uma dessas discussões pelo menos uma vez na vida, ou pelo menos ter ouvido falar. Já devem ter te perguntado a fatídica pergunta, assim como eles perguntaram pra todo mundo. Me fala, Capitu traiu ou não traiu?